Bem-vindos! Hoje a gente mergulha em alguns pontos bem específicos do regimento interno do TCU, o Tribunal de Contas da União. Vamos focar naqueles procedimentos-chave, sabe? Como é que as partes veem o processo, a chance de falar direto para os ministros na sustentação oral, quando que um processo acaba e é arquivado, e também o que acontece se tiver algum erro, as nulidades, e como o TCU se comunica e conta os prazos. É um material um pouco denso, direto do regimento, mas essencial para entender como o jogo funciona lá no controle externo. Exato. E entender essa mecânica toda é vital. Não só para quem é parte num processo, mas para qualquer um que se interesse por como o dinheiro público é fiscalizado, né? O grande desafio do regimento é esse: achar o equilíbrio, garantir a defesa, o contraditório, mas sem travar o controle, que precisa ser efetivo. Vamos ver como ele tenta fazer isso na prática. Ótimo. Então, começando pelo básico. O acesso aos autos. Quero ver o processo, tirar uma cópia. Como é que faz? Pelo que eu li lá no 163, pede para o relator, certo? Isso. O caminho normal é pedir para o relator. Ou para o presidente, se o relator não puder. Mas, assim, não é garantido sempre, não. Ah, não? Por quê? O próprio regimento, no parágrafo 2º desse artigo, diz que pode ser negado se tiver um motivo justo ou, por exemplo, se o pedido for feito muito em cima da hora do julgamento, sabe? Para não atrapalhar a análise final. Tem essa preocupação com o andamento. Entendi. E aquela regra de não poder tirar o processo do tribunal só o advogado constituído, né? Que tem 5 dias para olhar, acho que é o 165? Fiquei pensando na consequência se passar o prazo. Pois é, e a consequência é séria mesmo. O parágrafo 2º do 165 é duro. Se os autos não voltarem no prazo, o processo pode ser refeito só com que a área técnica apurou e vai para o julgamento assim mesmo. Nossa! Mostra o quanto o TCU valoriza a continuidade, né? E tem a questão dos custos das cópias também. O 166 fala disso com isenção para órgãos públicos. E um ponto importante, o 167 restringe o acesso enquanto o processo está sendo instruído para proteger a investigação inicial. É sempre essa tensão, transparência versus sigilo ou organização interna. Claríssimo. Mudando um pouco de assunto. Sustentação oral. Aquele momento para o advogado defender a tese ali, ao vivo. O 168 diz que é depois do relatório e antes do voto. Mas é só chegar e falar? Não. Precisa pedir antes. Tem um prazo. Até 4 horas antes de começar a sessão. Ah, tem que se programar. Exato. E o tempo padrão é de 10 minutos. Pode até ser prorrogado, mas a regra são 10 minutos. E se tiver vários advogados, para partes diferentes, o tempo dobra e eles dividem. É um direito importante, mas bem reguladinho para caber na dinâmica da sessão. E eu vi que tem uns casos que não pode ter sustentação, né? O parágrafo 9º lá do 168 fala de consulta, embargos, agravo. Por que isso? Geralmente são processos com um rito mais rápido, ou com um objetivo diferente, sabe? Consulta é para tirar dúvida. Embargo é para esclarecer a decisão que já saiu. Agravo é contra a decisão intermediária. Cautelar é urgente. Nesses casos, a lógica do processo não encaixa ou não precisa da sustentação oral como num julgamento de mérito completo. Faz sentido, faz sentido. Bom, e quando o processo acaba mesmo, o arquivamento, lá no capítulo 9º, quando que isso acontece? O artigo 169 lista um monte de situação. Por exemplo, quando o processo é juntado de vez a outro, quando tudo que foi determinado já foi cumprido, ou quando ele perde o objeto, não tem mais razão de ser. Basicamente, é quando a função daquele processo específico se esgota. E é importante que, em alguns casos, o pessoal interessado seja avisado, né? O parágrafo 1º fala disso. E tem a preocupação com a guarda depois, o 170, para preservar a memória do tribunal. Certo. Agora um ponto que sempre gera dúvida. Nulidades. Capítulo X. E se tiver um erro feio no processo? O regimento parece seguir uma linha mestra ali no 171. Se não teve prejuízo, não se anula. É isso? Exatamente. É o famoso princípio da instrumentalidade das formas. O que importa é se o ato atingiu o objetivo e se ninguém foi realmente prejudicado na sua defesa. A forma pela forma não é o foco. Inclusive, o 172 diz que se o ato cumpriu a finalidade, mesmo feito de um jeito diferente do previsto, ele pode ser considerado válido. E claro, 173, quem causou o erro não pode depois vir reclamar dele.
A nulidade é para ser a última cartada mesmo. E um ponto específico que chama atenção é a falta do Ministério Público de Contas, né? O 178 fala disso. Sim, esse é um ponto crítico. A ausência do parecer do MP pode sim gerar nulidade, mas o regimento abre uma porta para sanar isso. Se o MP se manifestar depois, concordando com o que foi feito antes da decisão final, pode validar. De novo, a ideia é tentar consertar, se possível, antes de anular tudo. Mas se anular um ato, claro, contamina os que vêm depois dele, como diz o 175. Entendido. Para a gente fechar esse bloco, comunicações e prazos. Como é que o TCU conversa com as partes e como o tempo corre por lá? Vi que o 179 foi atualizado, né? Muito foco no eletrônico agora. Muito foco. A modernização é nítida. As comunicações hoje são preferencialmente por meio eletrônico. O Diário Eletrônico do TCU virou o canal oficial, está lá no 179A. Mas pode ser também por servidor, carta registrada, até edital em último caso. E tem uma regra super importante no 179B, parágrafo 2º. A comunicação eletrônica acontece quando a pessoa consulta lá no sistema, ou, se não consultar, 10 dias corridos depois do envio, automaticamente. 10 dias corridos? Nossa, tem que ficar de olho direto, então. Exatamente. Não pode vacilar. E falando em prazo, a contagem geral no 185 é aquela: exclui o dia que começa, inclui o dia que vence. E a contagem é em dias corridos, não úteis. Corridos. Corridos. E o ponto que pega muita gente desprevenida está no 186. Os prazos não param no recesso do tribunal. Continuam correndo normal. Janeiro, julho. O prazo está lá, correndo. Exige muita atenção. Uau! Realmente exige uma disciplina grande das partes e dos advogados. Então, olhando para tudo isso que a gente conversou, fica a imagem de um sistema bem amarrado, né? Cada passo muito detalhado no regimento. Sem dúvida. É um esforço enorme para dar previsibilidade, para organizar um processo que é complexo por natureza, que é o controle externo. Mas aí fica a reflexão, né? Qual? Até que ponto todo esse detalhamento, essa formalidade que busca segurança jurídica, não acaba, às vezes, atrapalhando a agilidade que a gente também espera da fiscalização do dinheiro público? Encontrar esse equilíbrio perfeito entre a regra que protege e a rapidez que efetiva o controle talvez seja o desafio constante, não só do TCU, mas de todo o órgão de controle.